Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Amanda Loretti, sou ginecologista e obstetra, e nesse vídeo a gente vai falar sobre a anestesia durante um trabalho de parto para parto normal. É possível eu ter um trabalho de parto e um parto normal sem sentir dor? Já deixa um like aqui no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito, que daí você sempre fica sabendo dos vídeos novos que eu postei. E se quiser, me siga nas outras redes sociais, que diariamente eu estou postando conteúdo exclusivo para essas redes também sobre saúde da mulher, parto, gestação, ginecologia e sexualidade. Há uns tempos atrás, eu estava em um parto e era um parto que estava um pouquinho mais tranquilo, assim, nesse momento, justamente porque a paciente tinha tomado anestesia e logo depois, assim, se ela está em trabalho de parto, fase ativa, toma anestesia, geralmente a paciente vai dormir por 1 ou 2 horas no meio do trabalho de parto. E nesse momento de descanso, a equipe também fica meio quieta ali, né, esperando passar o tempo, monitorizando, mas é mais tranquilo. E eu estava acompanhando um parto e aproveitei para abrir uma caixinha de perguntas e comecei a falar um pouquinho sobre analgesia de parto. E muitas pessoas falaram, ai, por favor, grava um vídeo, tipo, completinho sobre esse tema. Muita gente não sabe que existe isso e tem muitos mitos aí dentro de analgesia de parto, então estou aqui gravando esse vídeo para contar os pontos mais importantes sobre a possibilidade de alívio da dor durante um trabalho de parto e parto normal. Bom, quando a gente fala de analgesia de parto, aqui no Brasil principalmente, a gente está falando de algo que se chama duplo bloqueio. É aquela anestesia nas costas, com agulha, tipo hack, né? A anestesia da cesárea é uma hack anestesia, que é uma injeção que coloca remédio lá dentro da medula da coluna, nos nervos, e você perde a sensibilidade e a movimentação e a força dos músculos do peito para baixo quando você vai fazer uma cesárea. Só que no parto normal a gente não quer isso, porque se você perder a movimentação das pernas, você vai ficar na cama. E como que você vai parir imobilizado assim? E tem a questão das contrações. Se você perde completamente a sensibilidade e a função dos músculos do peito para baixo, as contrações uterinas vão parar, que é o que acontece na cesárea. Se uma mulher está em trabalho de parto e vai para uma cesárea, quando ela toma a hack, as contrações cessam completamente, porque a hack anestesia os músculos que estão contraindo ali do útero. E isso não pode acontecer na anestesia. Então, na anestesia do parto normal, ela é um pouco diferente, porque ela até é, nesse duplo bloqueio que eu falei, é feito sim uma hack, mas é uma hack em uma dosagem muito pouquinha, muito menos do que para uma cirurgia de cesariana, e também é feito uma anestesia peridural com instalação de um catéter peridural. Vou explicar tudo isso. E o objetivo da anestesia durante o trabalho de parto é que a mulher tenha um alívio da sensação da dor das contrações, mas que isso não faça com que as suas contrações diminuam nem de intensidade, nem de frequência, e muito menos sumam, porque se parar a contração durante o trabalho de parto, parou o trabalho de parto, e que essa mulher não perca a força e a movimentação das pernas, porque uma movimentação livre no trabalho de parto é algo super importante, que aumenta a chance de dar certo, aumenta a chance de melhor encaixe e melhor evolução, diminui a chance de laceração durante o parto em si, né? Então, movimentação livre, a mulher poder mudar de posição, parir na posição que ela quiser, agachar, fazer exercícios e tal, são coisas muito importantes na evolução do trabalho de parto e na realização de um parto vaginal, que a gente não quer que isso fique prejudicado na hora da anestesia. Porque na hora que o médico faz anestesia na coluna, se ele põe mais remédio, pode acontecer isso, de parar a contração ou dela perder a movimentação ou a força nas pernas, de forma que ela tenha que ficar deitada a partir daquele momento, e isso vai prejudicar a evolução do parto, que é algo que a gente não quer. A gente quer que o parto continue acontecendo igual, sem estar prejudicado, mas que a mulher tenha uma sensação de melhora da dor ou até de cessação dessa dor das contrações, apesar de manter as contrações em si, né? De manter o endurecimento da barriga, mas sem sentir dor quando esse endurecimento acontece. Então, algumas dúvidas mais comuns, né? Qual é o tipo de anestesia? Geralmente é feito esse tipo de anestesia que se chama duplo bloqueio, principalmente se o parto está ainda na metade, assim. Às vezes, quando já está quase nascendo, não é feito duplo bloqueio e é feito só essa hack de expulsivo, mas na maioria das vezes, quando não está para nascer,
é feito o duplo bloqueio. Nesse duplo bloqueio é feito, então, uma dose bem pequenininha de raquianestesia e é colocado um catéter, que nem aqueles catéteres que a gente coloca no braço de sangue, que você coloca a medicação direto dentro da veia, só que é colocado um catéter bem fininho dentro do espaço peridural, que é um espaço ali da coluna, porque com esse catéter, se a mulher tomou anestesia 2 da tarde, mas o bebê só nasceu meia-noite, ela não precisa, para as novas doses de anestesia, não precisa ficar furando as costas de novo, vai só colocando novas doses nesse catéter. Então, toda vez que a gente vai fazer uma anestesia de parto, que o bebê não está quase nascendo, geralmente é feito dessa forma, porque essa anestesia vai durar muito mais tempo. A dose inicial de um duplo bloqueio, né, que é a RAC que é feita ali, dura de 1 a 2 horas. E depois desse tempo, a mulher aos pouquinhos vai voltando a sentir a dor. E se ela quer não sentir mais dor a partir daquele momento, conforme essa dor for voltando, ela vai falar para o anestesista, eu quero mais uma dose, eu quero mais uma dose. E essas novas doses são colocadas direto no catéter, que fica aqui no ombro dela, sem ter que furar a coluna. Por isso que geralmente é feito dessa forma. A qualidade do anestesista e da equipe de anestesia tem total a ver com se essa anestesia vai ser efetiva ou não, vai prejudicar as contrações e, portanto, o trabalho de parto e vai pesar a perna da paciente ou não. Tem muitos hospitais, e aqui eu estou falando de São Paulo, que talvez é o lugar com mais oportunidade no Brasil para você conseguir ter um parto normal, tanto no SUS quanto no particular, né? Tem alguns lugares aqui. No SUS eu acho que o Sofia Feldman com certeza é o top 1 do Brasil, que é em Minas, né? Mas particular aqui no Brasil, eu acho que a gente tem a maior quantidade de equipe de humanização, pelo menos. E mesmo aqui em São Paulo, que é uma grande cidade com 1000 hospitais, muitos hospitais têm como protocolo fazer tipos de anestesias que deixam as pacientes presas na cama. Então você diminui a sua dor, mas você prejudica a evolução do trabalho de parto se a partir daquele momento, durante todas as próximas horas, você só consegue ficar deitada ali ou sentada porque você perdeu a força da perna. Isso não é normal, isso não é para ser o objetivo da anestesia. O objetivo é que você continue conseguindo se movimentar livremente, que as contrações continuem normais, mas que a sua dor reduza. E daí isso traz muito conforto, né? E isso entra na principal dúvida e meio que mito, assim, da anestesia. Será que partos que eu tomo anestesia, eles se tornam partos mais longos ou aumenta a chance de intervenções e a chance de cesariana? Estudos antigos falando sobre analgesia, que analisaram analgesias mais pesadas, mostravam que sim, que o parto ele ficava mais longo com anestesia e que aumentava a chance de você ter problemas ali na evolução do parto e acabar indo para uma cesárea. Mas a anestesia atualmente, feita por pessoas capacitadas dessa forma, sem pesar a perna, sem prejudicar contrações, da forma mais moderna, digamos assim, os estudos mostram que não prejudica. Inclusive, é relativamente comum que a gente anestesie uma paciente e daí, como eu disse, né, geralmente ela descansa, aproveita para dormir e depois, quando a gente vai avaliar, tá nascendo. E esse parto evoluiu sem ela fazer nada. Porque a anestesia, ela também relaxa os músculos, relaxa a pelve, relaxa a mulher e isso pode ajudar, a depender do caso, na evolução natural ali do trabalho de parto. Algumas dúvidas comuns. Se a mulher ela toma anestesia nas costas, ela não pode mais ter contato com a água. Então, se você estava na banheira, estava no chuveiro e estava usando dessas formas como alívio de dor, a partir do momento que você fala, vou tomar uma anestesia e colocar um catéter, você não tem mais contato com a água. Então, para quem quer parir na banheira, você já tem que entender que é um parto sem anestesia, porque com anestesia não pode mais ficar na água. Outras dúvidas que eu vou ir falando aqui, que sempre me perguntam. Não existe dose máxima de anestesia, então não existe um tempo, tipo, eu tenho que esperar 2 horas para pedir a próxima dose, ou eu tenho no máximo 6 doses. Não existe isso. A gente vai dar as doses conforme a mulher precisa, e como cada organismo tem um metabolismo diferente, tem pessoas que ficam 2 horas sem dor quando tomam um repique, que são essas novas doses. E tem gente que fica 1 hora e já começa a sentir de novo. Então, isso varia completamente caso a caso. A partir do momento que o anestesista te dá a anestesia, o correto é que ele esteja ali no hospital o tempo todo e que ele que administre as novas doses. Existem alguns hospitais aqui de São Paulo que deixam a anestesia em bomba de infusão, ou seja, o tempo todo entrando um pouquinho de anestesia sem você ter um controle direto de o que a pessoa está sentindo. Isso é algo não muito bom porque aumenta muito a chance de você tirar a sensibilidade da perna das pessoas
e pesar a mão na anestesia, né? Ela ficar muito forte e você prejudicar aquelas outras coisas que eu falei que podem ser prejudicadas, porque você não está individualizando como cada pessoa está respondendo à medicação. E existe uma variação bem grande de pessoa para pessoa, de tempo de duração da anestesia, de sensibilidade, enfim. Então, o ideal é sempre que o anestesista esteja junto, avaliando ali a equipe ao longo da evolução do trabalho de parto. A mulher, quando ela toma anestesia, ela pode ter, como eu disse, níveis diferentes. Então, se a mulher está bem anestesiada, às vezes ela nem consegue sentir que ela está tendo contrações. Mas se ela pôr a mão na barriga, ela vai ver que a barriga ficou dura, ficou mole, ficou dura, ficou mole. Enquanto que outras pessoas podem ter um nível, até por desejo, mais superficial de anestesia. Tipo, eu quero que reduza a minha dor, mas eu não quero que ela suma completamente, porque eu quero ainda estar sentindo o que está acontecendo no meu trabalho de parto. E isso tudo pode ser conversado com a anestesia ao longo ali da anestesia. E uma coisa que é muito importante e que vira e mexe eu recebo essa dúvida também é: quando você está anestesiada no expulsivo, que é a hora que você tem que fazer força para empurrar o bebê, a anestesia, isso não tem dúvida, ela afeta sim a sua sensibilidade. Existe uma coisa que se chama puxo espontâneo, que é um reflexo perineal de que quando a cabeça do bebê chega ali na vagina, já está quase saindo, a mulher que não está anestesiada, ela tem um reflexo incontrolável de fazer força. Que nem quando você tem tipo uma diarreia explosiva, não importa, você vai eliminar aquilo que está no seu reto, entendeu? Mesmo que você esteja na rua, né? Daí aconteceria um acidente. Mas é um negócio incontrolável. Ou que nem um vômito, né? Você tem, tipo, aquele reflexo de vômito, você não vai conseguir controlar, você vai vomitar. Então, o reflexo do puxo espontâneo, ele é um reflexo corporal, não controlado conscientemente, que acontece nas mulheres no expulsivo quando elas não estão anestesiadas. E esse reflexo, ele é responsável para ajudar essa mulher que talvez nunca passou por um parto, tipo no primeiro parto, a saber o que ela tem que fazer. O seu corpo te ensina na hora que está acontecendo, mesmo que você nunca tenha treinado isso, né? Só que a anestesia tira esse reflexo. Então, quem está anestesiada no momento do expulsivo perde o puxo espontâneo e, a depender do grau e da pessoa, às vezes isso é sim responsável por uma mulher que não tem noção do que ela tem que fazer naquele momento e que quando a equipe vai tentando ajudar, tipo, faz a força para baixo, não sei o quê, às vezes ela faz e tipo, ela não entende o que ela tem que fazer por causa de ter perdido esse puxo. Só que o que ela ganha com isso? Tá passando por esse momento sem a dor super intensa do expulsivo, entendeu? Então, tudo tem o lado bom e o lado ruim, mas isso é algo que você precisa levar em consideração. Tanto que algumas mulheres optam por, tipo assim, eu pedi analgesia com 8 centímetros porque eu cheguei no meu limite, mas daí eu fiquei 2 horas sem sentir dor, mas eu quero sentir o meu expulsivo. Então, quando chegou na hora de eu empurrar o meu bebê, já tinha passado o efeito da anestesia e eu não pedi novas doses porque eu queria estar sentindo o círculo de fogo, queria estar sentindo a cabeça do meu bebê saindo, ou até porque eu, tipo, né, não queria estar com o puxo prejudicado e tal. Então, é possível você tomar anestesia para dormir, porque você está cansada, e muitas vezes as mulheres pedem anestesia não porque elas não aguentam mais a dor, e sim porque elas precisam descansar, porque elas já estão há 24 horas com dor, por exemplo, entendeu? Mesmo que não seja 24 horas de trabalho de parto. Geralmente, o dia anterior do trabalho de parto, você já tem um sono meio prejudicado, porque às vezes você já está com alguns sinais, né? Enfim. Então, às vezes a pessoa fala, cara, eu preciso dormir porque eu não aguento mais. Então, a gente dá anestesia, ela dorme 2 horas, acorda, a anestesia começa a passar e ela fala, bora, e vamos continuar. E daí, às vezes, ela nem pede novas doses, porque o problema não era a dor, era o cansaço. Isso é muito comum. E para fechar esse vídeo, tem 1000 coisas para falar sobre isso, dava para eu ficar 1 hora falando, né? Mas eu acho que eu trouxe as coisas principais. E se vocês tiverem mais dúvidas, podem deixar aqui embaixo, que se tiver bastante dúvida, eu posso até gravar uma parte 2 respondendo todas as dúvidas que vocês deixaram aqui. Mas uma coisa muito importante que eu falo com todas as famílias que fazem pré-natal comigo, né? No pré-natal é muito importante, tipo, antes do dia do parto, que você estude as possibilidades de coisas. Tipo, eu sei isso que eu tô ensinando pra vocês nesse vídeo, eu sei que a analgesia, se bem feita por uma equipe experiente, ela não atrapalha o parto, mas como todas as intervenções médicas, ela pode ter efeitos colaterais. Tem gente que começa a vomitar, tem gente que isso pode sim afetar as contrações, mesmo que não pare as contrações, pode fazer com que as contrações fiquem mais fracas, aumentando a chance de necessitar de ocitocina durante o trabalho de parto, por
por exemplo, para regular as contrações, enfim. Tem aquilo que vocês já devem ter ouvido falar que se chama cascata de intervenções. A partir do momento que eu faço uma intervenção, aumenta o risco de eu ter que fazer outras intervenções por causa dos efeitos colaterais das intervenções. Então a analgesia entra nesse lugar também, né? Então é importante que você estude prós e contras, riscos e benefícios, enfim, e tenha uma noção de qual é o seu perfil. Tipo, eu sou uma mulher. Isso antes de estar em trabalho de parto, tá? Eu sou uma mulher que acho que é muito importante pra mim parir sem anestesia. Tipo, eu queria muito parir natural. Isso é muito importante pra mim. Isso é importante de você saber, porque você vai falar pra sua equipe, na hora que eu estiver lá no momento da dor, me ajudem o máximo possível pra eu não pedir analgesia. Tem gestante que fala assim, se eu pedir analgesia, tente me convencer a não tomar, porque é muito importante que eu não tome. Então é importante você entender seu perfil. Por outro lado, tem gente que fala assim, não, eu quero ter um parto normal, mas tipo, se eu tiver com muita dor, não tem problema eu tomar analgesia, entendeu? É importante você ter noção de qual é o seu perfil e conversar com a sua equipe sobre isso, né? Colocar no seu plano de parto essas coisas, por exemplo. Mas a verdade verdadeira é que independente do que você acha que vai acontecer antes do dia, não tem como saber como você vai reagir a essa sensação, principalmente se for a sua primeira gravidez, que você nunca teve na vida, você não sabe como que é. Então tem gente que acha que tipo, nossa, eu vou criar anestesia com certeza. E chega no dia do parto e a dor não é tão intensa para aquela paciente. E daí ela vai parir sem anestesia e vai falar, nossa, eu nunca imaginei que eu faria isso. Porque expectativa versus realidade. E o contrário também, gente que tipo, eu quero muito sem anestesia, mas chega na hora e fala assim, cara, eu não consigo. Tipo, não faz mais sentido passar por isso que eu estou passando, entendeu? Então a decisão na hora do parto, quando uma mulher vira para a equipe e fala, eu quero anestesia agora, porque eu cheguei no meu limite, a gente já não tá falando de mas será que não seria melhor continuar sem anestesia? Tipo, não existe mais essa possibilidade. Na hora que a mulher fala, eu estou no meu limite, a decisão é entre fazer uma analgesia para continuar nesse caminho do parto normal ou ir para uma cesárea e acabar com isso, entendeu? A mulher que muitas mulheres pedem cesárea por desespero de dor e que se elas fossem analgesiadas, elas teriam tido seu parto normal. Então, é importante você entender que por mais que você se prepare pra caramba antes do dia do parto, não dá para saber o que vai acontecer na hora e você precisa estar sabendo que essa é uma possibilidade e que deveria ser uma possibilidade para todas as mulheres. Eu estou aqui falando sobre equipes especializadas num país que a maioria das maternidades do SUS não oferecem analgesia. Para ninguém, tipo, ou você pare sem nada, tipo, natural, sem remédio não, porque ocitocina eles dão, né? Mas sem anestesia, ou você vai para uma cesárea. Então, esse cenário do tipo, ou um parto muito doloroso, muitas vezes num cenário de violência, ou uma cesárea, é inclusive um dos motivos pelo qual a gente tem tanta cesárea aqui no Brasil, entendeu? Então, mesmo alguns hospitais de convênio, muitos hospitais do SUS não oferecem analgesia. E assim, na minha opinião, não dá para falar de parto humanizado, de humanização no parto, sem oferecer analgesia. Não que seja necessário analgesia, mas para as mulheres em que é necessário você negar esse recurso, é uma violência. Então, espero ter trazido os pontos principais aqui. Se vocês tiverem dúvidas, deixem aqui embaixo, ou curiosidades, enfim. E até o próximo vídeo.